Boa tarde a todos. Quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, todos os funcionários da nossa casa, todos que estão nos assistindo presencialmente e também pela nossa TV Câmara. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos dar início à sessão extraordinária do dia 6 de dezembro, às 16 horas. E solicito que o senhor secretário faça a verificação de presença dos senhores vereadores para efeito de quórum e darmos início à presente sessão extraordinária. Senhor presidente, boa tarde. Há quórum suficiente. Obrigado, senhor secretário. Leitura de um trecho bíblico, com a palavra a vereadora Michele Vaz. Como tem aqui, tem o celular? Onde foi? Tá bom. Boa tarde a todos. Boa tarde. Salmos, capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos encarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e a sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, e que devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Amém. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Reverência ao Ina Tatuí. Nas letras
Convido o senhor Roberto Gonella Júnior, provedor da Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, para tomar assento junto a essa mesa diretora. Pode chegar. Obrigado. Concedo a palavra à vereadora Michele Vaz. Tem 5 minutos. Só peço que os vereadores e também o Gonella que faça sempre em tribuna, tá? Desculpe. Eu vou pedir primeiro para fazer a leitura do requerimento, Michele. Que o senhor secretário proceda à leitura do requerimento 2765-2021, de autoria dos vereadores Michele Vaz e também do Fábio Villanova. Requerimento número 2765/2021. Requeremos adotar a mesa após ouvido o eglégio plenário na forma regimental e nos termos do disposto no regimento interno desta Casa de Leis, nos artigos 320 e seguintes, que Vossa Excelência, Presidente da Câmara Municipal de Tatuí, se digne a autorizar a convocação do responsável, o gestor ou a pessoa responsável pela administração da Unidade de Pronto Atendimento, UPA de Tatuí, para prestar informações que lhes forem solicitadas sobre assuntos de sua competência administrativa. Em cumprimento do determinado no primeiro artigo 320 supracitado, explicitamos no ato da apresentação entregar a. Contrato firmado pela organização social com a Prefeitura de Tatuí. B. Relação de todas as pessoas que atuam na UPA, contendo nome completo, função médica, especialidade, todo o corpo de enfermagem, etc., etc., se é funcionário municipal ou contratado pela OS. Os salários estão sendo pagos em dia? A classificação de pulseiras por cores funciona ou o atendimento é por ordem de chegada? Qual o tempo de espera para o atendimento médico? Quantos médicos ficam no atendimento normal? Quantos médicos ficam no plantão para atendimento de emergência? Qual a providência tomada pelo responsável quando algum médico falta ao serviço? Quantas horas de trabalho diário? Horário de entrada e de saída? Quais os exames laboratoriais são feitos na UPA? O nome da pessoa que coordena o corpo de enfermagem. Esclarecer porque concebem que uma pessoa doente, é claro, espere de 3 a 4 horas, levando-se em consideração que o tempo de espera em pronto-socorro e UPA não pode superar 2 horas. O Conselho Federal de Medicina, CFM, publicou 2 resoluções que normatizam o trabalho dos médicos em urgência e emergência de pronto-socorros, em hospitais e de unidades de pronto atendimento UPAs. As resoluções 2077 e 2079, publicadas no Diário Oficial da União, passam para os gestores da saúde a responsabilidade sobre problemas como falta de leitos e demora no atendimento. Elas também estabelecem fluxos, limites, obrigações e responsabilidade de médicos que trabalham em urgência e emergência. O modelo de atendimento de urgência e emergência dessa unidade avançada deveria propiciar um atendimento eficiente e eficaz aos pacientes, desde que atendidos com humanidade, isto é, sem fazer o doente esperar 4, 5, 6, 7 e até 8 horas para ser atendido, com perigo de agravar seu estado de saúde ou contrair outra doença, mais grave ainda. Tanto os pacientes graves quanto os de menor complexidade devem receber o tratamento adequado às suas necessidades, e não é isso o que está ocorrendo. 4. Organização social, ou simplesmente OS,
é a certificação estatal concedida por um ente federativo, União, Estado, Distrito Federal ou município, a uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos que atenda os requisitos previstos na lei específica do respectivo ente, com o objetivo de possibilitar a tal pessoa jurídica e a celebração de um modelo específico de ajuste denominado contrato de gestão. Dessa forma, a pessoa responsável convocada deverá apresentar a certificação estatal mencionada. Face ao exposto e levando em consideração que o excelentíssimo senhor presidente dessa Casa de Leis tem ampla e reconhecida experiência no assunto em pauta, com a devida máxima vênia e conforme consta no artigo 2, segundo parágrafo do artigo 320 do Regimento Interno, rogamos pela aprovação desse requerimento de convocação do responsável pela administração da UPA de Tatuí, expedindo o respectivo ofício ao convocado para que sejam estabelecidos o dia e a hora do comparecimento do mesmo. Sala de sessões, vereador Rafael Orsi Filho, 20 de setembro de 2021. Michele Vaz, vereador, e Fábio Villanova, vereador. Obrigado. Obrigado, senhor secretário em exercício, vereador Paulinho Motos. Só para explicar aqui a quem está nos assistindo, que primeiro a vereadora Michele Vaz fará uso da palavra, tem 5 minutos. Então, o senhor Gonella responde em 10 minutos. Depois vem o vereador Fábio Villanova e também o senhor Gonella responde em 10 minutos. Então, a primeira a fazer uso da palavra é a vereadora Michele Vaz. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aos representantes da UPA, que hoje se fazem presente para trazer alguns esclarecimentos. E eu vou me atentar, devido ao regimento, vou me atentar ao requerimento, mas eu farei algumas explicações para melhor entendimento, porque às vezes a gente coloca uma coisa no papel, né, mas eu quero ilustrar melhor pessoalmente. Quero agradecer a todos que estão presentes, boa tarde a todos que estão presentes aqui, o plenário, os vereadores e os representantes da UPA. E eu quero deixar bem claro que esses nossos requerimentos, essa possibilidade a qual o regimento interno da Câmara nos dá de chamar os responsáveis de cada setor para prestar esclarecimentos, é muito bom. Eu acho que isso tira até a questão de inúmeros requerimentos, ou a gente faz um requerimento e a resposta, às vezes, não está de acordo com aquilo que a gente perguntou. Então, acho muito bom essa atribuição nossa enquanto vereador. Eu quero me atentar ao requerimento 2765, o contrato firmado pela organização social, o A, né? Contrato firmado pela organização social. Já está de posse, já foi lido por mim, tá? A relação de todas as pessoas que trabalham na UPA, né? Nome completo. Nós fazemos essa pergunta devido à nossa preocupação com o número de funcionários em exagero, né? Porque nós temos alguns apontamentos da Santa Casa. Então, que há uma indicação do Conselho da Saúde para que seja contratado um número menor de pessoas. Então, por isso que a gente pede essa relação aqui de todas as pessoas que atuam na UPA. A nossa preocupação é, os salários estão sendo pagos em dia, né? Eu estou seguindo o requerimento, tá, pessoal? É nossa preocupação que os salários sejam pagos em dia, né? Lógico, as pessoas estão trabalhando lá para isso. Qual o tempo de espera para o atendimento médico? Eu quero deixar bem claro que todos os apontamentos que eu venho fazendo é porque eu recebi reclamação.
Eu não gosto de falar sem ter provas. Então, houve reclamações no meu WhatsApp, eu tenho provas, né? Então, qual o tempo de atendimento, para espera do atendimento médico? Por isso que a gente faz essa indagação. Quantos médicos ficam no atendimento normal? Isso, eu já tive a resposta no contrato 38/2020, que diz que diurno são 4 plantonistas, clínico emergência e um pediatra. E noturno são 3 médico plantonista e um médico pediatra. Que eles fazem um atendimento, uma média de 15.000 atendimentos mensais. Tá? Já está aqui a resposta. Quantas horas de trabalho diário, horário de entrada e saída, quais os exames laborais que são feitos na UPA, o nome da pessoa que coordena o corpo de enfermagem, esclarecer por que concebem que uma pessoa doente espere de 3 a 4 horas para ser atendido. Nós, devido ao contrato, essa empresa, a nova empresa, foi contratada de um sistema emergencial para gerir a UPA de uma empresa que já não deu certo. Então, nós já estamos vindo de uma sequência de reclamações. Entrou a nova empresa. Depois, ainda tenho reclamações da demora. E o que eu percebi no contrato 38, que é o contrato da nova empresa, no item 3.3.1, a atenção hospitalar em busca dos serviços da assistência à saúde de melhor qualidade e garantir a assistência mais rápida, evitando complicações do quadro e o desconforto do deslocamento dos usuários. Então, assim, a minha preocupação, enquanto esse formular, esse requerimento, é de todas essas demandas que recebemos, todas essas reclamações da demora excessiva para um atendimento médico. Ressaltando, eu falo com propriedade de pessoas que passaram em atendimento e tenho prova. Posso cumprir? Ah, tá. Um minuto. E também a minha preocupação é para que não aconteça o que aconteceu com a empresa anterior, que demitiu alguns funcionários e não foram acertados os encargos trabalhistas, né? Então, eu temo por isso. Então, por isso que eu tenho todas essas perguntas aqui, porque a gente vem aí com um grupo de pessoas que não tiveram os acertos trabalhistas. Então, quer dizer, gerou mais problemas para a administração. Algo que foi contratado para resolver problemas, gerou outro tipo de problemas. E nós queremos garantir os direitos do funcionário, principalmente o funcionário da saúde aqui mencionado. Obrigada. Obrigado, nova vereadora Michele Vaz. Com a palavra, o senhor Roberto Gonella, que terá 10 minutos para justificativa, caso necessite. Aqui, Gonella. Boa tarde a todos, senhores vereadores, público presente. Bom, com relação à documentação, posso, então, peço a licença a todos. Vereadora Michele, acho que foram todos os documentos foram entregues, certo? Aí, na explanação da senhora, seriam algumas dúvidas sobre o que já foi entregue, tá certo? Bom, o contrato se recebeu, a relação de funcionários foi entregue, salários estão rigorosamente em dia, inclusive o mês de novembro, que vence hoje, já está pago. Honorários médicos que não são CLTistas também estão em dia, o combinado com eles é até dia 10, tem sido pago antes, tá certo? O tempo de espera, eu queria, seu presidente e vereadora Michele, deixar
uma cópia dos indicadores aqui de novembro de 2021. Aqui tem o tempo de espera, certo? Médio. É lógico que a gente sabe que tem dias que alguns pacientes vão esperar bastante tempo. Houve, pelos acompanhamentos que a gente faz, né, nós temos aqui presente a administradora da UPA, a enfermeira Cristiane, o Tiago Zingarelli, que é o nosso advogado. Então, a Cristiane está aí no dia a dia. Eu vou explanar aqui, talvez eu tenha que recorrer a eles para uma ou outra dúvida mais específica, tá certo? Mas é fato que a demanda aumentou após, né, a redução do Covid, porque, e não é só em Tatuí, a maioria dos municípios onde a gente atua tinha ambulatórios específicos para o Covid, aqui em Tatuí, inclusive, era Covid e dengue, e aos poucos, com a redução dos casos, principalmente de Covid, esses ambulatórios foram reduzindo, alguns chegaram até mesmo a ser desmontados, e até nem havia demanda, na maioria dos municípios que a gente atua, para continuar em atividade esses ambulatórios. Por óbvio que isso fez com que aumentasse um pouco a demanda nos serviços de urgência e emergência, e não foi diferente em Tatuí. Tá certo? A quantidade de médicos é isso que a vereadora Michele falou, são um total de 5 médicos de dia e 4 de noite. Vale ressaltar que já está publicado o edital do chamamento, né, que o nosso contrato é emergencial temporário por 6 meses, e no novo edital a prefeitura está ampliando o quadro de pessoal, inclusive de médicos, tá certo? Com relação à parte financeira, os repasses da prefeitura estão rigorosamente em dia. Com relação aos exames, eu não sei se foi a resposta para você, senão eu já estou anotando aqui que eu devo essa resposta. Vocês receberam? Não? Receberam? A relação de exames, tá certo. Nome do RT de enfermagem, vocês receberam? Consta aí, né? O tempo de espera está aqui na planilha que eu vou deixar. Posso deixar com um de vocês ou com o presidente Marcos, tá certo? Com relação a itens que a vereadora citou do contrato, a gente tem pleno conhecimento, e nós estamos cumprindo o contrato. Tudo que tem ali, o quadro de RH, a vereadora chegou a citar aqui a questão da quantidade de funcionários. Na UPA não é excessivo o quadro, agora eu acho até que ele está um pouco enxuto devido à demanda, né? E segue rigorosamente o que consta no plano de trabalho desse contrato. O número de funcionários que você recebeu é o que consta no plano de trabalho. Pode ser que uma semana ou outra tenha uma lacuna, que alguém pede a conta, às vezes demora alguns dias para fazer a substituição. Com relação à execução do contrato na parte financeira, é uma das coisas que eu mais acompanho, porque a beneficência hospitalar de Cesário Lange se transformou em OS, e principalmente nesse ano de 2021, a gente passou a fazer gestão de bastante contratos. E então a gente tem que acompanhar, porque nenhum deles pode ser deficitário financeiramente, senão a gente não executa o serviço. Então, aqui de Tatuí, ele é superavitário. Nós não vamos ficar devendo nada para ninguém se a gente sair no final de 6 meses. Muito pelo contrário, é provável que a gente até devolva um pouco de dinheiro para a prefeitura e vai quitar com todo mundo. Tá certo? Então, no momento inicial, seriam esses os esclarecimentos. Tá bom? Obrigado, Roberto Gonella. Agradeço a todos. Ainda não, Débora. Vou guardar um pouquinho. Fábio e Michele, depois vocês me devolvem que vocês estão fazendo as perguntas. Vocês querem ficar com
Depois você me devolve isso aqui para eu ter uma cópia para todos os vereadores. Eu vou chamar o vereador Fábio Villanova para indagações, caso necessário. Só lembrando aos vereadores, depois eu vou conceder a palavra para os vereadores, só que não pode fugir das questões relacionadas no que foi citadas aqui, certo? Boa noite, presidente, demais membros da mesa, meus colegas, público presente, senhor Roberto Gonella, obrigado por comparecer aqui nessa sessão para prestar os esclarecimentos. Bom, como não tem muito o que fugir, presidente, do que foi colocado no requerimento, eu gostaria de frisar mais sobre a demora no tempo de atendimento. As reclamações que nos chegam são sempre com relação à demora no tempo de atendimento. No contrato, são 4 médicos de manhã, mais um pediatra, né, e 3 à noite, mais um pediatra. Eu gostaria de centrar, então, nesse quadro de profissionais médicos. Porque nós não temos reclamação com relação à conduta profissional. A reclamação é sempre com relação à demora. É isso que eu quero frisar. Então, se está demorando, eu acho que o quadro não está sendo cumprido, que é o que está no contrato. Como o senhor mesmo já explicou, e nós somos humanos, todo profissional tem direito a faltar, surgem problemas, mas queria saber se tem alguma relação de quantos dias a UPA, nesses meses aí, teve o seu quadro completo, né? O contrato da UPA, que era por 60 dias, que iniciou dia 15/5 e terminava dia 14/7, foi prorrogado. Ele vai anotar aqui, depois ele faz a resposta para você. Se quiser a pergunta, porque daí tem que falar em tribuna para ficar registrada na casa. Tá. Com relação ao então, essa é uma pergunta que o Gonella vai responder, o Roberto. Sim. Com relação ao contrato, o que nós temos no contrato, que não é assim, a contratante, é IP Saúde e Gerenciamento de Serviços Limitada. E a gente sabe que a gestora aí é a Beneficência Hospitalar de Cesário Lange. Só queria que me explicasse com relação a essa diferença aí. Mas o meu questionamento maior é com relação ao quadro de médicos que existe na UPA, né? Então a gente vê que se não está demorando, é porque o quadro não está completo, né? Teve uma vez também que eu fui para a UPA com a vereadora Michele, fui para uma ocasião da demora no atendimento, fomos até depois de uma sessão aqui da Câmara, e realmente estava cheia a UPA, né? Mas quando chegamos lá, aí o negócio começou a andar. Não é que começou a andar, começou a chamar o pessoal que estava lá na frente para dentro, né? Mas o pessoal lá de dentro ficou esperando também, da mesma forma que estava esperando lá fora. Os meus questionamentos são com relação a isso aí. Obrigado. Obrigado, vereador Fábio Villanova. O Roberto Gonella tem 10 minutos para responder aos questionamentos.
Então, com relação ao quadro de profissionais, o que acontece? Conforme eu já tinha falado anteriormente, o novo edital da Prefeitura está prevendo um aumento de RH, principalmente de médico. E a gente, né, vocês acho que estão com o relatório em mãos, está percebendo que a demanda está num crescente. Então, né, como a gente faz gestão de outras UPAs em outros municípios, a gente pegou bastante noção do RH necessário para fazer assistência adequada em uma UPA. Creio que no novo dimensionamento a situação vai ser um pouco melhor, né? O quadro vai aumentar um pouquinho a partir do próximo contrato, o próximo contratado, seja nós ou seja a organização que for. Com relação ao contrato, vereador, nosso contrato começou dia 20/6 até 19/9 e depois foi prorrogado por mais 90 dias. Esse é o nosso contrato, esse é o período de vigência do nosso contrato. Tá certo? Você falou uma data de maio aqui, eu acho que deve ser alguma outra situação que não com a gente. Do 7. Porque o que acontece? Quando nós assumimos em 20/6, a Prefeitura tinha encampado o serviço médico através de uma contratação direta, devido aos problemas que havia com a organização social que nos antecedeu. Nós não temos episódios de falta de estar trabalhando com RH menor do contrato. Algumas dificuldades no plantão médico que houve foram substituídas em questão de pouco tempo, né? A gente tem um coordenador de escala, tem um diretor técnico dentro da UPA, eles conseguem se organizar. O que acontece mesmo é que há dias que tem demora devido à demanda. A demanda da UPA está num crescente. Se você pegar o gráfico, principalmente depois que diminuiu a questão do Covid, a demanda lá está bem alta. Com relação à questão financeira, eu já falei, não tem atraso nem de fornecedor, nem de prestador de serviço, nem de funcionário. Os funcionários que não receberam foram os que não continuaram com a gente. Todos os que continuaram com a gente, que trabalhavam lá, estão em dia, inclusive os direitos trabalhistas dele, da OS anterior, a Prefeitura repassou para a Beneficência Hospitalar de Cesário Lange. Então, eles não perderam sequer período aquisitivo de férias. Foi feito a subrogação, esse procedimento chama subrogação. Então, se a gente sair agora, nós temos o recurso para quitar com todo mundo, inclusive os que já vinham da OS anterior, que não receberam, porém a Prefeitura fez a subrogação e, inclusive, repassou a parte financeira para a Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, né? Então, essa parte a gente está bastante tranquilo, a gente sabe que qualquer serviço de urgência e emergência tem muita visibilidade na saúde pública, né? Quem trabalha na saúde pública aqui sabe disso. Nós sabemos que a questão do Covid desorganizou um pouco, né, as hierarquias do SUS, a questão da atenção básica teve que se voltar bastante para o Covid, a questão das especialidades represou um pouco a demanda. Isso não é só na urgência e emergência. Cirurgias eletivas ficaram paradas por um bom período. E agora a maioria dos hospitais da região que a gente conhece está voltando a fazer, inclusive aqui em Tatuí, e isso a gente acredita que demora um pouco ainda para se estabilizar, tá certo? Então, a questão da demora, que vocês têm aí a manifestação, acho que o dia que você foi na UPA talvez já estivesse andando antes de você chegar, mas é que às vezes chega mais gente do que a velocidade do atendimento, tá certo? O senhor mesmo citou que não tem grandes questionamentos com relação ao atendimento,
e aí fica complicado a gente exigir de plantonista agilizar, atender em 2 minutos, de qualquer jeito. Então, realmente é uma situação que a gente tem que articular muito bem, e os profissionais que coordenam, eles, vamos dizer, comandam uma cadeia complexa de serviço dentro de uma unidade de urgência e emergência. Chega muito caso que a pessoa, embora não saiba, realmente não tem uma patologia grave, mas lógico que ela precisa que um profissional de saúde ateste isso, né? E, às vezes, os casos mais urgentes que demandam um maior tempo de atenção àquele usuário. A classificação de risco é feito, é seguido, vocês podem ver no relatório a classificação, né? A distribuição dos pacientes aí no relatório está pela classificação, isso é meta do nosso contrato, a gente apresenta mensalmente para a Secretaria de Saúde, tá certo? Então, da minha parte, é isso que eu tinha a esclarecer, e continuamos à disposição para maiores observações e esclarecimentos. Obrigado pela atenção. Obrigado, senhor Roberto Gonella. Agora nós vamos se algum vereador quiser fazer o uso da palavra, eu vou abrir. Tem como fazer a inscrição, meu? Nós vamos abrir aqui 60 segundos as inscrições. E quem quiser fazer o uso da palavra, por gentileza, que faça a sua inscrição. Nós vamos abrir o tempo de 60 segundos para os vereadores se inscreverem para fazer a solicitação, o questionamento ao senhor Roberto Gonella. Dentro do requerimento. Não podemos fugir do requerimento, tá? Que foi aprovado este requerimento. Pode abrir o tempo, Bernardo? Por gentileza. O Bernardo vai abrir de novo, Bernardo? Vai abrir o tempo novamente. 60 segundos. Aí fica mais fácil para não ter problema. Só um momentinho que ele está verificando no nosso computador.
Gente, nós vamos abrir o tempo então de 60 segundos, vai começar a partir de agora e depois eu verifico aqui e falo quais os vereadores que farão uso da palavra, tá certo? Então, peraí, vai abrir? Já abriu? Palavra, tá? Não é a votação. Ó, tá aparecendo na tela para mim aqui a vereadora Débora Camargo, o vereador Eduardinho, Michele Vaz e Claudiano Oklahoma, por enquanto. Temos mais 35 segundos. Por enquanto, 4 vereadores. 5, vereador Fábio Villanova. Vereador Eduardo Salum, para encerrar. Então, a vereadora Débora Camargo está com a palavra. Vai fazer a sua pergunta, e daí o Roberto Gonella tem 10 minutos, caso necessite. Tá certo, Roberto? Não, tem que fazer na tribuna. Por causa da filmagem. Pode começar, novo vereador. Boa tarde, presidente. Boa tarde, doutor Roberto, que está aqui para nos prestar esclarecimentos, a vocês que estão nos acompanhando. Doutor Roberto, eu estive lendo aqui alguns indicadores que o senhor apresentou e eu desconcordo de algumas coisas que aqui estão, como, por exemplo, a listagem no horário, que está aqui amarelo, 50 minutos, verde, 2 horas aproximadamente. Também discordo quando o senhor falou para mim que diurno tem 4 médicos atendendo. Por várias vezes eu estive na UPA e a própria recepcionista que me atendeu ali falou que estava aquele acúmulo de pessoas porque tinha apenas 2 médicos atendendo. Isso não aconteceu nenhuma e nem 2 vezes. Foram várias vezes, também tenho, como a vereadora Michele falou, tudo gravado no meu celular, o tempo de espera. Então, eu gostaria de saber o porquê que sempre acontece, às vezes, de ter uma falta de médico, por exemplo, como é comum, só que não diariamente, como várias vezes que eu estive lá e sempre teve essa fala que só tinha 2 médicos, que estava com um quadro baixo de funcionários. Não foi uma vez. E isso não foi nesse mês de novembro. Essas situações aconteceram quando o gripário estava aberto e estava atendendo o pessoal de Covid e outras pessoas que iriam lá ficavam lá todo esse tempo. Inclusive, esses dias teve até uma cena que eu acho que uma mãe deu banho na criança lá fora para baixar a febre, de tanto que estava demorando o atendimento para a mãe ser atendida. Vamos ver se eu tenho mais tempo? Tenho, né? Então, tudo que o senhor falou aí, relatando o mês de novembro, que foi após ter fechado o gripário, eu acho que as reclamações começaram bem antes. A partir de agosto, iniciou-se na antiga gestão e continuou quando a nova gestão assumiu esse contrato provisório. Para nós aqui, que somos vereadores, que ouvimos a população, não teve nenhum tipo de melhora. Não recebemos nenhum elogio, só críticas. É de madrugada, é de noite, é de manhã. Muitas vezes eu fui, teve uma vez que, por várias vezes eu acompanhei, cheguei e vi realmente um caso desumano com a população. Eu não sei se eu pleitei um novo contrato, mas
quero dizer que nosso povo não merece esse descaso que está acontecendo, que está acontecendo sim. Não é 4 médicos que tem lá. Pode acontecer que um dia tenha, mas diariamente não tem 4 médicos atendendo de linha de frente no plantão. Pediatra, várias vezes eu estive lá, não tinha pediatra. Então é isso, só estou reforçando o meu pensamento. Muito obrigada. Então, vereadora Débora, obrigado pelos questionamentos. O senhor Roberto Gonella irá respondê-la agora, tem 10 minutos para fazer a resposta. Não, pode fazer agora, Gonella. Nós vamos fazendo pergunta e resposta em cima do requerimento, tá? Bem, com relação à quantidade de médicos, 4 e mais um pediatra, e eu creio que todos os dias tem isso. Por que a senhora escutou que tem 2? Porque é assim, fica 2 atendendo as fichas azul e verde. 1 na sala vermelha, que é emergência. Se tiver um paciente lá, ou 2 ou 3 pacientes, já compromete o horário, a carga horária e a jornada de trabalho desse médico. E o 4º médico nos leitos, que a gente tem 12 leitos de observação, tá certo? Então, muito provavelmente, a senhora escutou 2, porque é 2 mesmo ali nas fichas verde e azul, e mais o pediatra. Não tenho relatos de maiores dificuldades que isso na escala, tá certo? Soube disso. Sempre tem excesso de demanda, tem câmara, a câmara está no meu aplicativo, assim como de outras UPAs que a gente administra. Então, eu tenho hoje 8 UPAs no meu aplicativo, dá até para ver. Então, a gente, lógico, por estar aqui do lado, é mais fácil a gente atuar nas questões relativas a Tatuí. Tá? Então, mas é esse o quadro. Agora, tem dias de demora. Volto a falar que a partir do novo contrato, a partir do chamamento, deve aliviar essa situação, porque de 2 nas fichas verde e azul passará a 3. Então, se a gente dimensionar isso, é um aumento de 50% nesse efetivo. Continuará com 1 na sala vermelha, né, que é aquilo que a gente na saúde está acostumado a chamar de sala vermelha, que são as urgências e emergências, e mais 1 para cuidar dos leitos de observação. Esse é o dimensionamento, tá certo? Obrigado, Roberto Gonella. Próximo vereador a fazer o uso da palavra, o vereador Eduardinho. Senhor presidente, nobres pares, vereadores, senhor Roberto, quero dar os parabéns pelo senhor ter feito presença nessa casa. Queria saber do senhor Roberto, essa Câmara tem batido muito sobre a dengue. No caso de um surto de dengue, a UPA tem suporte, teria suporte para agregar hoje, se acaso houvesse de novo uma epidemia de dengue. E se tem vários casos de Covid sendo atendidos lá, deixa o senhor anotar. Uma outra pergunta, chegou até nosso conhecimento que a sessão, às vezes a gente recebe até telefonema, que diz que o dia que mais se enche a UPA é em segunda-feira. Também queria saber do senhor, porque dizem, segundo informações maiores, que uma boa parte que passa lá é mais por causa de atestado médico. Então, eu queria saber do senhor sobre isso. Numa epidemia de dengue, se a UPA tem suporte para suportar novamente, e sobre o Covid, e também sobre as pessoas que a maior atração é segunda-feira. Obrigado. Obrigado, vereador Eduardinho. O Roberto Gonella vai fazer os esclarecimentos.
Nós temos atendido já a questão da dengue e do Covid lá, né, desde que fechou aqui. O volume hoje ainda é razoável de pessoas sintomáticas que passam lá. Por óbvio que se houver uma explosão de casos, como o nosso estado e o país todo enfrentou até o meio do ano, nós vamos precisar de mais estrutura e mais suporte. Quem sabe até reativar a unidade que funcionava aqui dentro da Santa Casa. Esperamos que isso não aconteça. A vacinação na nossa região já está acima de 80% com o quadro completo de vacinação. Os casos, inclusive da nova variante, a gente que acompanha a epidemiologia, têm sido leves, né, os casos da Ômicron. Talvez não seja a hora de fazer abertura geral de tudo, ainda requer cuidados, uso de máscara, um mínimo de distanciamento, devido à nova variante que está aparecendo. Mas, particularmente, eu não acredito que a gente volte à situação que todos nós enfrentamos há alguns meses atrás. Dentro dessa demanda atual, a gente tem suporte para atender esses casos, tanto de dengue quanto de Covid. Obrigado, professor Roberto Bonella. Quem vai fazer o uso agora da palavra, a vereadora Michele Vaz. Boa tarde mais uma vez. São muitas perguntas no requerimento, então às vezes a gente não consegue a resposta direcionada. Então eu vou fazer apenas uma pergunta do requerimento. Eu vou repetir uma pergunta do requerimento. Qual o tempo de espera para o atendimento médico? Obrigado, nova vereadora Michela. Roberto, novamente. Tempo de espera, ele consta nos relatórios. Tem casos que chega a várias horas, tem caso que chega 15 minutos, 30 minutos, os classificados como vermelho, menos que isso. Então, é muito difícil de eu dizer aqui um tempo exato, 17 minutos e 18 segundos, porque a saúde trabalha com classificação de risco. Eu não posso comparar o tempo que um que foi classificado como azul espera para ser atendido do que aquele que chegou e foi classificado como vermelho, né? Não seria técnico da parte da gente fazer isso. Mas, a segunda-feira, como o vereador Eduardo falou, existe uma demora maior. Nós estamos, a Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, devido a ter saldo contratual para isso, está colocando um médico a mais na segunda, tá certo? Pode conferir, hoje ele está lá, tá certo? No período de dia. E mesmo assim a demanda é bastante intensa todo o primeiro dia útil de cada semana, normalmente segunda, pior ainda quando a gente sucede um feriado prolongado, tá certo? Tem realmente uma demanda alta nessas ocasiões. Agora, o tempo de espera por alguns dias é longo, principalmente para o classificado como azul, né, e verde. Obrigado, Roberto. Com a palavra o vereador Claudião do Oklahoma. Boa tarde a todos, senhor presidente, responsáveis pela OS. Bom, já vi que o requerimento aqui tem todo tipo de pergunta aqui que todo mundo espera saber. Também, uma das perguntas que eu tenho, se o senhor puder responder já, é se o senhor, ou até quando vai o contrato com vocês, e tenho certeza que vocês também estão no páreo para continuar. Caso
vocês venham a ganhar, quais as medidas que a curto prazo vocês podem, uma pergunta bem objetiva, podem oferecer para o povo de Tatuí, isso a curto prazo. E também, se caso vocês sejam, né, os vencedores, se você permite, falando em nome já do presidente de toda essa casa, se pode colocar lá uma caixinha de, como que posso falar, de satisfação, para que todos nós aqui possamos ter acesso. Se isso, não sei se ela vai permitir, ou o próprio... já tem? E quem tem acesso, caso essa casa precise dessas informações, nós podemos ter. Então, tá bom. Viu, Claudio? Ele vai responder em tribuna, tá bom? Então pode tá bom. fazer, qualquer pergunta do senhor, ele vai responder em tribuna. Beleza. Então, a pergunta é, até quando vai o contrato? E caso vocês continuem, né, que sejam os vencedores, a curto prazo, quais, assim, vocês podem falar, a partir de agora, o nosso prazo vai ser maior, e poderemos trabalhar assim, 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 assado. Porque a última que teve, eles tiveram, todo mundo que entra para prestar um serviço, isso é sabido no nosso meio. Vamos ganhar e depois nós vemos o que faz. Geralmente é assim, derruba o preço lá embaixo, entra e depois não dá conta de fazer o serviço. Estou errado, doutor? Acho que não, né? Então, eu tenho certeza que vocês já estão se preparando, porque o custo nessa pandemia triplicou, a parte médica foi valorizada eu imagino a dificuldade que tem para contratar um médico hoje, que esteja lá disposto a ganhar a própria... E o custo de remédio também, que teve aumentos ainda de 300%. Beleza? Obrigado a todos. Obrigado, vereador Claudião. O Roberto Conella vai responder os questionamentos. Vereador Cláudio, agradeço aí pelas perguntas, assim como agradeço os demais também. Caso a gente continue de imediato ou muito rapidamente, a gente vai ampliar o quadro de funcionários, porque o novo edital assim prevê, inclusive médico. Isso vai ser feito conforme o dimensionamento que a gente colocar no plano de trabalho e seguindo o edital que já está publicado. Nós pretendemos participar, nós temos ciência do aumento de custos. Posso falar alguma coisa que hoje a gente administra várias UPAs, né, em Bragança Paulista, Birigui, pronto-socorro em Salto, Osasco, e realmente o custo de insumos teve uma escalada de preços bastante significativa nos últimos meses, né? E fora que alguns itens, durante um período, agora está começando a se estabilizar, graças a Deus, havia realmente falta, o pessoal não conseguia entregar, fosse no preço que fosse, tá certo? Então, creio eu que o novo contrato vai dar algum alívio na relação do tempo de espera. Essa é a tendência. Não é só médicos, alguns quadros de enfermagem está sendo ampliado também, e isso é necessário, né, por conta da classificação de risco, da triagem, aplicação de medicação, né, todos os procedimentos que vão além da simples consulta médica. Então, isso seria o que qualquer entidade, seja nossa ou seja qualquer outra que vier a vencer esse chamamento, tem condições e, a meu ver, até o dever de fazer. Você falou uma questão importante. O chamamento, ele não é só preço, ele é técnica em preço. Recentemente, nós ganhamos um contrato em Salto com maior preço, porque a gente comprovou a inexequibilidade das outras duas propostas apresentadas, tá certo? Então, é importante, e o daqui de Tatuí a gente já analisou, que o edital seja bem elaborado a ponto de não permitir, como em alguns casos acontece, de que a pessoa chega e aquilo que a gente costuma falar no mercado do serviço público, né, mergulha no preço e depois não consegue executar. Nós evitamos essa prática nos nossos contratos, tá certo?
Apenas da sugestão da caixinha aqui. A caixinha de sugestão. Acho que você conseguiu fazer um breve diálogo com a administradora Cristiane e com o advogado Tiago. Fica lá à disposição mediante solicitação. Creio eu, vocês confirmam para mim, que já é lançado no relatório os resultados auferidos na conferência dessa caixinha mensalmente. Certo. Pode pegar a parte, Claudião. Sim, é uma meta do contrato. Também, só para... Porque é muito fácil... Logicamente que vocês, a partir do momento que vocês querem fazer um atendimento público, a cobrança, ela vem de N maneiras, com razão e muitas das vezes até sem razão, né? Vereadores dessa casa aqui são cobrados, nós somos cobrados muitas vezes com razão e muitas das vezes injustamente também. Somos cobrados por coisas que não cabem a nós, né? Mas um ponto positivo, eu até falei aqui nessa casa aqui já, eu tive um sobrinho que se acidentou na escolinha e a minha sobrinha entrou em contato, filho dela, né? Entrou em contato comigo, falou: tio, o que é que eu faço? Tal. Eu falei: bom, vá na UPA e chegue lá e, por favor, faça para mim, desde o momento da chegada até o atendimento, conta para mim assim, como que foi, passo a passo, não deixa escapar nada, desde a hora que você chegou aí. E eu tive esse passo a passo. Eu quero agradecer vocês pelo excelente atendimento que foi dado. Em nenhum momento alguém pode pensar assim: mas porque é vereador. Em nenhum momento eu falei. Eu tenho até vergonha de chegar em algum lugar e falar sobre isso. Eu sou tal coisa. Foi extremamente atendimento rápido. O médico que atendeu lá também, excelente profissional. E até queriam levar até a Santa Casa aqui, tinha uma ambulância lá, ela optou vir por carro, mas parabéns. Então tem coisas a ser melhorada, como tudo na vida tem, mas a minha funcionária também, esses dias atrás, precisou ir lá, falei para ela, falei: Flávia, chegue lá e de ponta a ponta você. E ela falou: Cláudio, eu tenho só elogios. Então, parabéns. Obrigado. Obrigado, Roberto Gonella. Obrigado, Claudião. Passo a palavra para o vereador Fábio Villanova. E depois, após o Fábio, o vereador Eduardo Salum para finalizar. Obrigado, Claudião. Bom, gostaria de continuar falando sobre a demora do tempo de atendimento. Aqui nesse relatório mensal, com todo o respeito, doutor Paulo, mas isso aqui acho que é uma piada com a gente. Aqui, a média de atendimento dos 10 mil atendidos em novembro é de 14 a 16 minutos. Média não dá para a gente mensurar se a pessoa esperou muito ou não. Aqui, para uma média de 15 minutos, nós temos que ter, que a pessoa chegou lá na UPA e foi atendida em 2 minutos, em 5 minutos. Milhares de pessoas foram atendidas com menos de 15 minutos. Só que a gente tem conhecimento de pessoas que ficam 9 horas lá na UPA. Nesse período aqui, no fim de semana do dia 13 e dia 14, uma senhora de 77 anos chegou na UPA às 14 horas, cadeirante, chegou na UPA às 14 horas e saiu de lá às 10. Mas me desculpa, para ter essa média aqui, nós temos que ter milhares de atendimentos com menos de 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Isso aqui, eu acho que
esse tempo médio aqui das classificações de cores, eu acho que é um desrespeito mostrar isso aqui para a gente. Isso aqui não está certo. Não está certo. E eu gostaria que o senhor falasse mais sobre o tempo médio de atendimento. Com todo o respeito que eu tenho para o senhor ter vindo aqui, mas, como eu falei, milhares de atendimentos devem ter sido feitos com menos de 10 minutos. A pessoa chegou na UPA e saiu da UPA com menos de 10 minutos. A gente não tem relato disso. O atendimento lá, por mais que demore, vou frisar, por mais que demore, eu não tenho reclamação com relação ao atendimento, mas a demora é excessiva. E esse tempo médio aqui não dá para engolir. Obrigado, vereador Flávio Villanova. Senhor Roberto Gonella vai falar sobre esclarecer aí a eu solicitação. sugiro o seguinte, esse tempo é no relatório, que eu também não fico lá na UPA como vocês, por vezes, têm a oportunidade de ficar. Eu sugiro que a gente faça um relatório da metodologia de cálculo disso daí. Tá certo? Eu não vou falar em é piada, não é piada, eu não vou colocar a questão dos profissionais que montam esse relatório, não sou eu que monto, eu tenho o mesmo conhecimento dele que o senhor está tendo agora, eu não vou colocar em dúvida a questão do profissionalismo. Se os profissionais, eu pego a método de cálculo, que é o que eu já fiz em outros municípios, eu digo se isso é verdadeiro ou não. Ou eu digo, não, esse tempo é considerado após a triagem até passar no médico, enfim. Então, eu preciso que a administradora, se vocês quiserem e puder autorizar, ela sobe aqui e fala, senão vocês requerem a metodologia, ou o advogado fala, aquele que o presidente autorizar. Ou então vocês requerem e a gente responde a metodologia de cálculo disso, tá certo? Porque a saúde é complexa, não é? Às vezes, com certeza, não é 15 minutos desde a hora que o cara estacionou o carro até a hora que ele subiu no carro de volta. Então, eu gostaria de respeitar os profissionais que trabalham comigo, eu respeitar, ninguém mais precisa. Então, eu queria que eles tivessem a oportunidade de explicar a metodologia de cálculo. Lembrando que a parte é 2 minutos, tá? Com todo respeito, novamente, nossos questionamentos aqui sempre foram pelas demoras de tempo de atendimento. Se o senhor lê os nossos requerimentos, praticamente a maioria é sobre isso. Então, acho que o senhor devia estar preparado para responder esses questionamentos de tempo de atendimento. Ou então, trazer alguém que pudesse nos passar isso daqui. Então, a pessoa pode falar ou qual que foi a metodologia para o tempo de atendimento, por favor? Tem a pessoa que pode falar em relação a isso? O senhor Roberto Gonella pode autorizar? Tiago Zingarelli. Então, Tiago, por gentileza, faz o uso da tribuna. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente, em nome de quem cumprimento todos os outros vereadores. Acredito que o tempo médio que o vereador pegou aí, viu, 17 minutos, esse é o tempo de triagem, ou seja, desde o momento em que o paciente fez a ficha até o momento em que houve a classificação de risco. Ou seja, ele fez a ficha, chegou na triagem, teve um tempo médio de mais ou menos isso que você leu aqui, 14 minutos, 17 minutos, não vou me recordar. Depois a gente tem dentro do sistema uma forma de calcular o tempo médio de atendimento de cada profissional médico. Isso está descontando aquele tempo de espera que teve entre lá a recepção, chegou na recepção, pegou a senha, fez a ficha. A partir dali começa a contar o tempo da classificação de risco.
fez a classificação de risco, fecha, dá aquela média. Ele passa a um período esperar pela chamada do médico que está na porta. Quando o médico o chama, a gente tem dentro do sistema quanto tempo, mais ou menos, em média, ele ficou. Na data de hoje, nós temos na porta, atendendo a doutora Daniela, que até o momento que a gente saiu para vir aqui, ela já tinha atendido 53 pacientes, num tempo médio de 3 minutos por paciente. E o outro, doutora Karen, estava na pediatria, atendeu 40 pacientes, num tempo médio de 4 minutos cada paciente. Isso aqui, descontando o tempo que ela esperou, entre o final da triagem e até ser chamada no consultório. E a doutora Ana Paula atendeu 59 pacientes, até o momento que nós saímos para vir para cá, num tempo médio de 5 minutos e 17. Só que esse tempo médio de atendimento, de um médico para outro, ele pode variar. Pode ter paciente que ele atende em 5 minutos, pode ter paciente que ele atende em 15 minutos, paciente que ele atende em 2. Tudo depende do quadro, da anamnese que o profissional faz. Se ele vai fazer anamnese, se ele vai pedir exame, tem que aguardar o retorno do exame, se vai ter nova conduta, se não vai ter conduta, se vai dispensar, se vai dar medicamento para casa, se vai medicar dentro da unidade. Então, isso demanda de paciente para paciente. Por exemplo, teríamos que pegar a FA de cada um desses pacientes que vocês relatam que demorou de 8, 10, 6 horas dentro da unidade e entender, a partir da FA dele, todos os procedimentos que foram realizados nesse paciente, para entender por que ele ficou lá por 6, 8, 5, 4 horas. Então, é caso a caso, mas, em média, a gente tem um tempo a ser cumprido contratualmente. Então, quando a gente lança aquela média do relatório, não estamos mentindo, nós estamos mostrando que nós estamos cumprindo a meta entre fazer a ficha na recepção e a classificação de risco que é feita pela enfermeira. Esse tempo a gente está dentro do previsto contratualmente. Então, a gente lança naquele relatório, que é um relatório que a gente chama de prestação de contas técnica. Entendeu? Fábio, a sua parte já foi, tem que ser da parte da vereadora Michele. Peço desculpa, Fábio, mas a gente cumpriu o regimento. Na verdade, senhor, a pergunta é: qual o tempo de espera para atendimento médico? Não é quanto tempo que eu fico com o médico, não é quanto tempo que eu levo para fazer a ficha, para fazer triagem. É qual o tempo a gente está perguntando. É isso que nós somos questionados, senhor. Nós somos questionados que eles dão entrada a tal hora, eles tiram foto da ficha que fez lá de atendimento e fala assim: eu estou saindo agora. Não é a quantidade de 3 minutos que fica com a médica, de 4 minutos. Eu sei que daí depois vai tomar remédio, alguma coisa. Eles reclamam, a pergunta aqui é: qual o tempo de espera para o atendimento médico? Tá. A gente trabalha com o protocolo de Manchester, que é a classificação de risco por cores: azul, azul, verde, amarelo e vermelho. O vermelho entra pela emergência, na sala de emergência. Então, o tempo de espera do vermelho é 0. É 0. O amarelo, salvo engano, é 1 hora, 40 minutos. O verde, 2 horas. E azul, 4 horas. Isso é o que é preconizado para a gente. É o que é preconizado, que é o tempo de espera total do paciente, até ele receber o atendimento médico. Preconizado até que ele receba o primeiro atendimento médico. Então, se o paciente chegou lá, foi classificado como azul, o tempo que eu tenho até que ele seja atendido pelo médico são 4 horas. São 4 horas. Agora, após ser atendido pelo médico, o médico pode ter uma conduta de pedir, solicitar um raio-x, solicitar exame laboratorial, ele ter que retornar para um novo procedimento. Então, pode acontecer dele ficar por 6 horas lá? Pode. A demanda da UPA de Tatuí é espontânea. Quem chegou tem que ser atendido. Então, se chegou 100, vai ser atendido. Se chegou 200, vai ser atendido. Chegou 300, vai ser atendido. Chegou 400, vai ser atendido. Acontece que, quanto maior a demanda, maior o tempo de espera. Sim. Só para finalizar, que a nossa reclamação é que o tempo que preconiza as pulseiras, amarela, verde, não está sendo cumprido. Exatamente em razão da demanda, em alguns casos, em alguns dias da semana.
Já, seu tempo já deu. Obrigado, doutor. A Débora Caprati. Boa tarde mais uma vez. Obrigada pela parte. Eu quero dizer para vocês que, em geral, não temos reclamações dos profissionais que ali atendem, tanto o médico, como os assistentes sociais, como os colaboradores. Eu gostaria de fazer uma pergunta, se você puder me responder. Se você tem o conhecimento que pessoas ficam de 6 a 8 horas, alguns dias, aguardando, depois que passa, faz a ficha, faz a triagem, aguardando até a primeira a ser atendido pelo médico. Você já tem esse conhecimento ou você não sabe disso? E não estou dizendo todos os dias, mas na maioria das vezes, muitos dias isso acontece, 4, 5, 6 horas de espera. Você não tem esse conhecimento? O doutor não tem esse conhecimento? Só quero fazer essa pergunta. Obrigada. A gente tem esse conhecimento de alguns dias da semana que tem uma demanda espontânea um pouco maior. Dois. Concluir, pode concluir. Dias que a demanda, por exemplo, de segunda-feira, é um dia que tem uma demanda um pouco maior. Nós temos por hábito fazer o controle dos dias que tem maior demanda em todos os nossos contratos. Uma situação que a gente analisou foi no dia 3 de novembro, pós-feriado. Houve uma demanda, salvo engano, aqui foram 513 atendimentos no dia. 513 atendimentos no dia. Isso causa uma demanda. Então, aquilo que é preconizado para a gente, às vezes, 4 horas, uma ficha azul, ela passa a 6. Por quê? Não é porque nós não estamos tratando o paciente de forma humanizada, mas é porque a demanda espontânea aumenta e ali satura a rede, satura o número de pacientes pela quantidade de profissionais que eu tenho. Então, o que acontece? Há 2 meses nós temos colocado o terceiro médico na porta nas segundas-feiras, que é os casos de maior número de atendimento. Especificamente no dia 3 de novembro, nós tivemos que correr atrás de um terceiro médico na porta, exatamente para evitar que aconteça isso. E ainda assim mesmo, quando você coloca o terceiro médico na porta, não é garantia ainda que o paciente não vai esperar, porque você não sabe o que vai acontecer com os casos ali, se vai demandar exame, se o retorno do exame, se após o exame, novo procedimento. Então, é dificultoso dizer para você, olha, isso ou aquilo soluciona o problema, porque a gente trata, é uma unidade de demanda espontânea, pode chegar a qualquer tempo ou qualquer coisa. Imagine o seguinte, imagina um dia desse de demanda espontânea, uma segunda-feira, em que tenha 3 médicos na porta e aconteça um acidente e chegue um ônibus. Eu tenho um médico no setor de emergência, na sala vermelha. Certamente que eu vou ter que tirar os médicos que estão na porta e vou ter que deslocar para a sala vermelha. E certamente os pacientes que são ficha azul e ficha verde vão ter que aguardar muito mais tempo, porque eu tenho paciente esperando na sala vermelha, que o tempo de espera é 0. Então, são situações. Então, toda vez que tiver alguma coisa nesse sentido, vamos tratar caso a caso, porque se a gente generalizar, o que não acontece de forma generalizada. Se a gente generalizar, a gente corre o risco de ser injusto. Com certeza. Obrigada. Obrigado, Eduardo. Depois você vai falar na sua fala. Obrigado. Agora quem vai fazer o uso da palavra é o vereador Eduardo Salom. Vai a vereadora Débora. Vereador, fazer o uso da palavra em tribuna. Senhor presidente, nobres vereadores, público que nos assiste, boa tarde a todos, a todas. Boa tarde ao gestor, o Roberto Gonella, que está aqui com a gente.
hoje. Eu vou deixar a questão que eu tinha feito, que eu não entendi. Esse, então, tempo aqui de espera, e até com as cores na classificação aqui, é o tempo até a pessoa fazer a triagem, a espera da pessoa até a triagem. Entendi. Então tá bom. Eu acho que era isso que era a dúvida, que para mim não tinha ficado muito claro. Acho que eu primeiro queria fazer um registro aqui. Aos trabalhadores da saúde, aos trabalhadores da UPA. Não estou falando de gestão, estou falando dos trabalhadores. Aos trabalhadores a gente tira o chapéu. Aos trabalhadores a gente passa e dá os elogios, principalmente porque Tatuí enfrentou, nesse último período, não só a Covid, mas enfrentou uma pandemia mundial consecutivamente, com uma epidemia de um surto de dengue na cidade. Então, aos trabalhadores da saúde, e daí isso inclui os trabalhadores da UPA, a nossa solidariedade por esse momento e as nossas desculpas enquanto poder público por a gente não dar a estrutura devida aos trabalhadores que necessitaria para que a condição de trabalho deles fosse melhor. Eu queria perguntar ao senhor Roberto, ao gestor da UPA, primeiro assim, por que os requerimentos da gente não são respondidos aqui diretamente pela UPA? Aqui é a Casa de Leis, é a Câmara dos Vereadores, o recurso que é repassado para a UPA é um recurso que passa pela administração da Prefeitura, então é obrigação dos senhores, não só legalmente, mas como moralmente, responder essa Casa de Leis, que é a Casa de Fiscalização do Povo. Então, eu faço a questão e também reconheço, senhor Roberto, reconheço a vinda do senhor até aqui. Acho que para mim é grandioso isso para a UPA, e eu também imagino que o senhor não veio aqui achar que também ia ser tudo flores aqui. Nós estamos aqui para debater, nós somos representantes do povo. Se a gente for pegar e pintar que está tudo em flores, o povo tatuí vai começar a se questionar se está vivendo, se nós, vereadores, estamos vivendo tatuí na Suécia, não é verdade? Então, outra questão que eu queria fazer em relação ao senhor, é em relação... O senhor falou que o edital anterior, pelo que eu entendi, foi mal formulado pela Prefeitura, é isso? Porque, pelo que o senhor deu a entender, é ineficiente, comparado a outras UPAs que os senhores administram, o recurso, ou ao contrato, a quantidade de pessoal que nós temos. Então, eu queria que o senhor deixasse mais determinado o que o senhor quis dizer com isso. Até porque para nós conseguimos ajudar o senhor aqui também, como vereadores, cobrar a Prefeitura. O senhor também mencionou em algum momento coisas erradas da UES anterior. Eu queria saber quais são essas coisas erradas que o senhor tem, que o senhor podia pegar e nos dizer aqui na Câmara Municipal, até porque é papel dessa Câmara Municipal fiscalizar. Para finalizar, eu vou voltar em relação ao que a gente ouve do nosso povo. Eu respeito muito a fala do companheiro, esqueci o nome que veio fazer aqui, o Tiago. O Tiago é advogado da UPA, é isso? Da UES? Legal, legal. Então, o Tiago, gostei muito da sua fala, esclarecedora, só que é o seguinte, quando a gente fala aqui na Câmara Municipal, de que está 6, 7, 8, teve casos até de 12 horas, o senhor se lembra aqui, vereadores? É que a gente ouve um relato e, assim, se fosse 1, 2 casos, a gente não viria a falar, a gente ia tratar o caso a caso. No entanto, o que é o problema que a gente tem visto? Que o que é exceção está começando a se tornar regra. Eu não tenho dúvida que a gente passa por um momento difícil e tal, só que eu não consigo entender como que uma OS que entra, que é especialista em UPA, entra, olha para um contrato que fala que o contrato é ruim, e entra e fala, então vou assumir esse contrato ruim? Então não assume o contrato. Fala assim, ó, isso aqui é ruim, isso aqui não dá para gerir uma cidade de 120 mil habitantes. Então, eu peço, porque esse é o sofrimento, o vereador Marquinhos, se puder, 10 segundos para finalizar, 1 minuto, eu gostaria de externar, porque daí, Gonella, e parabenizando novamente a vinda do senhor aqui, Gonella, nosso povo
está sofrendo. Eu não aguento mais receber relato de pessoas, não pelo atendimento bem atendido pelos trabalhadores da saúde que estão ali na UPA. No entanto, eu não aguento mais receber reclamação. Então, é esse o registro que eu queria fazer e agradecer ao presidente pela oportunidade. Obrigado, vereador Eduardo. Só lembrando que tem a parte, viu, vereador? Da palavra do Roberto Gonella. Bom, vamos lá. A questão só voltando ao vereador Salum, tá certo? Estou falando certo? Tá. Com relação ao apoio do Tiago, como você falou, a gente administra várias UPAs e a gente, quando faz um relatório desse, vereador Fábio Villanova, a gente faz em cima do cumprimento das metas físicas que constam no contrato que a gente tem. Então, ela é diferente, às vezes, de Tatuí com relação a outras UPAs que a gente administra. Então, como eu fico, vamos dizer, numa controladoria de todos, às vezes eu tenho dificuldade de explicar o caso específico, peço desculpa por isso, não é falta de conhecimento e nem vim aqui enganar ninguém, tá certo? A gente sabe de todas as dificuldades. Isso colocado com relação ao que o vereador Salum acabou de pronunciar aqui, queria me solidarizar também com os trabalhadores da UPA, né? O pessoal faz um trabalho bacana, enfermagem, mesmo a equipe médica, embora em número diminuto, né, fazem um trabalho de acolhimento. A questão, eu fico feliz por um lado, todos os vereadores aqui que se pronunciaram, não tem relatos, inclusive o vereador Cláudio tem um relato positivo, da qualidade do atendimento e da atenção prestada, tá certo? Com relação ao edital, vereador Salum, não é que a gente assumiu sabendo das dificuldades, mas assumimos sabendo que era emergencial e temporário, devido a outra OS está sendo, vamos dizer, rescindido, não muito amigavelmente. Eu não sei de todos os detalhes, porque a gente sabe do nosso. Mas realmente tinha dívida com trabalhadores, com alguns prestadores de serviços. Hoje não tem, nós equacionamos essa situação. Lógico que é com o dinheiro da municipalidade de Tatuí. Nós estamos aqui administrando a gestão da UPA, a gente administra recurso público de vocês, por isso que vocês têm todo o direito de estar fazendo isso que estão fazendo aqui hoje e até mais. Outra coisa, com relação à comparação dos editais que eu fiz, não é que um é ruim e o outro é bom. O novo, ele vai dimensionar melhor dentro da nossa nova realidade aqui em Tatuí, tá certo? Então, existe uma tendência a melhorar essa questão da demora. Vai acabar isso. Vocês nunca mais vão ouvir relatos de que alguém esperou mais do que a escala de Manchester prevê? Não. Eu estaria sendo mentiroso se eu chegar aqui, se eu ganhar com o novo edital, acabou os problemas. Quem trabalha na saúde sabe que isso não é verdade, e eu já estou nessa vida há 30 anos. Tá certo? Queria, vereador, até onde é do meu conhecimento, o advogado está aí, os requerimentos que nos chegaram foram respondidos. Então, por favor, se o senhor tem algum que não foi, nos encaminhe. Posso deixar um contato direto com o senhor, pode ser via presidente, se assim o senhor desejar, mas a gente tem o costume de responder, até porque não é só nesse contrato que a gente tem requerimento, a gente responde todos os requerimentos, né? Essa é a nossa prática. Há ocasiões que a complexidade do requerimento faz com que a gente peça um pouco mais de prazo, mas a gente faz isso da forma legal e informando ao requerente. Então, da minha parte, são esses os esclarecimentos. Não sei se vai ter a parte, se vai ficar aberto a mais perguntas. Continuamos disponíveis para aquilo que os senhores julgarem necessário. Muito obrigado por enquanto. Bom, ninguém solicitou o uso da parte. Eu gostaria de agradecer a presença do senhor Roberto Gonella, que já foi secretário de saúde em vários municípios, 5 municípios. Agradecer o Tiago também, que veio
representando a UPA também. E a Cristiane também, Cristiane. Agradecer aos vereadores aqui presentes. Só frisar mais uma vez em relação às respostas dos requerimentos. É muito importante, viu, Roberto? Que venha a resposta dos requerimentos. Qualquer coisa, se houver algum problema, eu entro em contato com você. Pode ficar cegado, agradeço. Agradeço a presença de todos que estão nos assistindo presencialmente e também que nos assistiram pela nossa TV Câmara. Agradeço aos funcionários da nossa casa, a nossa Guarda Municipal. E nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão extraordinária. Lembrando que às 19 horas nós teremos a nossa sessão ordinária. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.